Lucas capítulo 1. O verso 26 diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Muito obrigado. Verso 29 ou 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Pois ela se perturbou muito, com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tenha medo, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, e lhe colocarás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou serva do Senhor. Mais uma vez o verso 38. E disse então Maria, a palavra serva aqui no original grego é literalmente escrava. Eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Um pouquinho adiante no verso 46 diz assim: Disse Maria, esse aqui é o cântico de Maria, muito famoso, inclusive tema de muitas canções: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso santo, e santo, melhor dizendo, é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para com Abraão a sua descendência para sempre. Maria ficou com ela, sua prima Isabel, quase 3 meses, e então voltou para casa. Pai, em nome de Jesus, neste pequeno espaço de tempo, Senhor, eu quero pedir que a tua voz se faça ouvir aqui, e sobre em especial a vida de cada mamãe aqui presente, Senhor. A tua voz que fortalece o cansado, que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, venha, Senhor, sobre a vida das tuas filhas, Pai, de uma forma poderosa, diferenciada, trazendo revigoração, força, graça, no nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, e no teu nome nós agradecemos, e todos disseram amém, Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento um pouquinho, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração especial pelas mamães que estão aqui, vamos orar pelas mães e abençoar a vida delas em nome do Senhor Jesus. Alguns aspectos que me chamam muita atenção na vida de Maria, e eu não poderia falar sobre outra pessoa hoje, a bem da verdade que o tema desta mensagem era diferente, mas Deus me deu uma direção muito clara enquanto o Daniel estava tocando sax ali, e Deus falou algo ao meu coração, e é o que nós vamos ministrar nesses minutos que nós temos agora aqui. A primeira coisa que me chama muita atenção na vida dessa mulher, é o fato de qual foi a razão pela qual Deus chamou esta mulher para ser a mãe do Salvador do mundo. Irmãos, pense numa coisa importante. Deus poderia ter escolhido qualquer mulher, ou se nós pudéssemos pensar de uma maneira um pouco diferente, Ele não precisava de uma mulher. Ele não precisava de um instrumento humano. Deus não precisava de um canal humano. Ele é Deus e ponto final. Em momento algum Deus dependia disso. Mas por razões específicas, Deus escolheu uma mulher para gerar uma criança. E não era qualquer criança, era a pessoa do Senhor Jesus. Quando eu olho para quando eu paro para pensar nisso,
Eu começo de uma forma, eu digo isso, irmãos, com toda a humildade do meu coração. Se nós começarmos a analisar mais profundamente a decisão de Jesus ter escolhido uma mulher e ter procurado um caminho, um meio, um intermediário, que era a mãe de Jesus, Maria, para que ele pudesse vir. Quando eu começo a analisar e pensar nisso, eu penso que de alguma forma Deus estava exponenciando a maternidade, a importância da maternidade. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus escolhe Maria e coloca ela, e isso, irmãos, não beatificou ela, diga-se de passagem, abrindo um parênteses grande e importante aqui. Isso não beatificou Maria, porque Maria continuou sendo uma mulher como qualquer outra mulher. Mas o que me chama muita atenção foi justamente o fato de Deus ter procurado um meio. E esse meio foi uma mãe, foi uma mulher, o caminho que até os dias de hoje, para os judeus, é algo muito difícil entender. Na verdade, eles não entendem. Mas quando nós paramos para pensar, não só eles, mas se nós analisarmos friamente, pensar que Jesus veio da maneira que ele veio, na simplicidade que ele veio, do ventre de uma mulher como ele veio, é muito difícil nós concebermos isso. É muito difícil nós conseguirmos entender, mas o fato é o seguinte: ele escolheu uma mulher, e ele, acredito eu, sem sombra de dúvidas, ele colocou como foco exponencial a maternidade como um caminho para que o Salvador do mundo viesse a este mundo, embora o meio pela qual ele veio não tenha sido por meio de concepção humana, mas foi por meio de uma obra totalmente espiritual. O Espírito Santo colocou a semente nela e gerou Jesus a partir disso. Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, eu entendo o primeiro pormenor disso tudo. Deus queria que nós, ou melhor, que eu e você olhássemos para isso com mais carinho. Que papel a mãe, ou melhor, uma mulher desempenha na criação de um filho? Embora talvez nós estejamos vivendo, talvez não, embora nós estejamos de fato vivendo um tempo onde os valores estão a cada dia se dispersando mais, existem alguns valores que não podem ser deixados de lado. Existem alguns valores que não há nenhuma possibilidade de negociação. Não dá para negociar. E um dos valores que me chama a atenção é justamente o valor que está embutido no caráter de cada mulher em relação ao seu chamado, à sua vocação como mãe. A temática aqui desse Dia das Mães hoje, que é o que foi colocado ali, mães de joelhos, vírgula, filhos de pé, não poderia ser outro. Há um livro cujo título é O Poder da Mãe que Ora. Se você nunca leu esse livro, mamãe, eu te aconselho a ler. Eu não li esse livro inteiro, primeiro porque eu não sou mãe, né? Mas é importante entender alguns aspectos. Mas a temática deste livro leva as mamães a pensarem melhor sobre quem elas representam espiritualmente falando. Talvez algumas mães não entenderam ainda a sua posição. Quando eu olho para esse texto que nós lemos, o texto que nós lemos, a história de Maria, e a maneira como Deus interveio na salvação do mundo por meio de uma mulher simples, eu no mínimo preciso pensar, alguma coisa Deus queria me mostrar em relação à maternidade. Você já parou, mãe, eu te pergunto, para pensar no valor que você tem? No valor que você tem como mulher, como esposa, como mãe, e a autoridade que Deus colocou na sua mão, a autoridade espiritual, para você desempenhar um papel que outra pessoa não vai desempenhar. É fato que, se nós pararmos para pensar, as igrejas estão mais cheias de mulher do que de homem. E não é porque há mais mulheres, irmãos, não é só por isso. Mas é porque a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem um quebrantamento, um nível de quebrantamento diferente do homem. Isso faz da mulher mais sensível, e sendo mais sensível, ela consegue buscar a Deus com mais intensidade, diferente de muitos homens, ou da grande maioria, eu poderia dizer.
Um outro aspecto que me chama a atenção é o que eu comentei no começo. Por que é que Deus escolheu Maria? Por que Ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Você acha que naquele período não havia outras mulheres, obviamente virgens também? Outras mulheres que tinham também um relacionamento com Deus? Outras mulheres religiosas que tinham um relacionamento sério com a religião judaica? Inclusive um comprometimento sério, você acha que não tinha? Tinha. Mas o diferencial de Maria está na própria oração dela. Quando Maria diz assim, no versículo 46 em diante, ele diz assim, o verso 48, pois olhou para a humildade da sua serva. Ela sabia, embora ela tivesse sido escolhida para gerar o Salvador do mundo, ela sabia quem ela era. Ela não perdeu a noção de quem ela era. Esse exemplo serve para mim, homem, pai, serve para você, mãe, mulher, para todos nós. Lembre-se que quando Jesus transformou a água em vinho, antes dele fazer esse milagre, há uma situação bastante intrigante antes, no capítulo 2 de João. Porque Jesus, quando acontece aquela situação de faltar o vinho, naquela festa de casamento, que era o cúmulo do absurdo, não podia faltar vinho numa festa. Quando falta o vinho, Maria se aproxima de Jesus e ela diz assim, ó, acabou o vinho, Jesus. Quando Jesus escuta isso dela, o que ele diz? Algumas pessoas entendem isso como uma atitude ofensiva por parte dele, mas não tem absolutamente nada a ver com isso, irmãos. É claro que algumas conotações na escrita da época nunca vão nos fazer entender exatamente o que o autor daquelas palavras realmente queria dizer. Mas o que nós lemos é o seguinte, Jesus disse assim, o que tenho eu contigo, mulher, a minha hora não chegou, minha hora não é chegada. Você viu o que ela fez? Se você ler o texto, você vai entender por que ela foi escolhida. Ela olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim, façam tudo o que ele vos disser. Embora ela tivesse uma posição que desse a ela uma autoridade sobre ele, ela entendia qual era a sua posição. A sua posição era como serva. A decisão de ser servo é o que nos leva a patamares maiores. A decisão de sermos servos, e isso aqui serve para todos nós, que é o maior exemplo que Maria nos deixou, irmãos, é o que vai fazer toda a diferença em nossa vida. O que vai realmente construir uma realidade com base no propósito perfeito de Deus é uma atitude de entrega, de submissão, de rendição. Isso que Maria tinha. Maria tinha esse diferencial. Não era só o fato de ser virgem. Não era só o fato de ter uma atitude diferenciada em relação à vida social que ela tinha. Não. É porque essa mulher tinha um espírito de submissão excelente, fora do comum. E essa atitude dela hoje para mim é um exemplo, para você é um exemplo. Mães, pais, não importa quem você é, jovem que está aqui. Você quer uma vida diferente? Algo que realmente produza frutos diferenciados na sua vida? Primeira coisa, submissão e reconhecimento de quem nós somos. A humildade nada mais é do que o reconhecimento daquilo que eu sou, do que eu represento. Isso é humildade. Humildade não é você se vestir mal. Humildade não é você tentar usar palavras simples para trazer uma conotação de humildade em sua elaboração discursiva. Isso não é humildade, nunca foi, nunca vai ser. A humildade se constrói por meio de um reconhecimento de quem nós de fato somos, diante de quem Deus realmente representa. Quem está entendendo, diga amém. Hoje, irmãos, o recado que eu quero deixar para você é muito simples. Foi aquilo que Maria deixou para nós como maior lição, e eu poderia considerar isso a maior lição que ela pôde deixar. A lição da humildade, apesar de quem ela representava. E quem ela representa hoje. Você acha que é à toa que o catolicismo ele enaltece tanto a figura de Maria?
Eles têm os seus motivos, embora eu particularmente, com todo o respeito, eu não concordo com muita coisa, porque isso não existe, não há amparo bíblico para a defesa de tantas argumentações que eles colocam. Mas uma coisa eu entendo, a razão pela qual eles enaltecem, por causa do posicionamento dela. Porém, eu aprendo muito mais com a humildade dela do que com a posição dela propriamente dita. A posição dela, irmãos, eu percebo na própria história, com o mínimo de informação que eu tenho, inclusive nesse cântico que ela entoou, dentre outras situações descritas na palavra, que essa mulher tinha um espírito excelente, um espírito de humildade, que fazia dela uma pessoa diferente. Haverá mudanças na vida de muitas pessoas que estão aqui, na minha vida, na sua vida, quando nós entendermos, irmãos, qual é a nossa posição. A nossa posição aos pés da cruz, irmãos, não tem outro lugar. Não tem outro jeito. Talvez a vida, ela trouxe você até aqui e gerou muitas feridas. Gerou muitas feridas, talvez por situações que você não teve controle, outras em que você não teve a menor culpa. Mas independente de qual tenha sido os motivos, as razões, e o que trouxe você até aqui hoje, o que fez de você talvez o que você é, talvez o que você passa, o que você vive, muitas vezes só você conhece. Você pode até compartilhar isso com alguém, mas o que você sente e passa, só você sabe. Só o que você passa talvez debaixo do chuveiro, que é o lugar onde muitas mulheres choram. Não entendo talvez por quê, mas é um lugar onde muitas mulheres choram. Isso é comprovado. Mas só você e Deus sabe o que você passa ali, enquanto aquelas gotas do chuveiro se misturam com as lágrimas que caem dos seus olhos. Mas hoje a decisão que nós precisamos tomar, que você precisa tomar, inclusive mamãe, abre um parênteses para dizer especialmente só você, é uma decisão mais humilde, de compreender que sozinha você não vai conseguir resolver a situação do teu filho. De compreender que com um discurso construído ou pré-construído, um discurso de raiva, de indignação não muda. Um discurso indignado ao teu esposo não vai mudar ele. Assim como você também, marido, o seu discurso não vai mudar a tua esposa. O que nos muda, irmãos, é uma coisa chamada humildade e reconhecimento de quem nós somos. Começa por aí. E volto a dizer para você, a humildade não tem conotação com pobreza, a humildade não tem conotação com uma tentativa de ser simples. A humildade, ela nasce aqui, ó. É aqui. Quando você sabe que você não é melhor que outra pessoa, que você depende principalmente de Deus. O texto de Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim: não façam nada por vanglória não façam nada por orgulho ou por vanglória, em outras traduções, mas tudo por humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Quando nós entendemos isso, irmãos, de maneira mais clara, você vive em paz. Você entendeu? Você vive em paz. Todo mundo procura paz, mas nós não queremos pagar o preço de sermos humildes. De entender que a humildade é um caminho para a paz. É o caminho, não é é o caminho para você viver bem e tranquilamente. Deixa Deus controlar os seus passos daqui para frente e ditar as regras na tua vida, e você vai descobrir o que acontece. Maria aceitou sem questionar o que Deus tinha para ela. Embora ela soubesse que seria uma decisão muito árdua. Não foi nada fácil para ela. Mas ela aceitou. Deus mostrou a sua glória como vai mostrar a sua glória para você hoje. Para algumas pessoas aqui, Deus já fez algo tremendo. Eu creio que pessoas foram curadas enquanto foi ministrado aqui o louvor, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio piamente, eu creio em cura. Eu creio que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas algumas pessoas que talvez precisavam ouvir a voz de Deus dizer isso para você. Se renda mais. Se entregue mais. Porque Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Pode ter certeza disso. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus, todos vocês. Eu quero pedir que você, que está perto da tua mãe, aí você abrace ela. Minha mãe está lá atrás. Eu não vou pedir para ela vir aqui, porque eu sei que é um
pouco complicado, por causa da dificuldade motora que ela tem no momento. Mas, mamãe, eu quero dizer que eu te amo muito, viu? Ela está sentadinha lá atrás. Se não fosse ela, eu não estaria aqui com certeza, irmãos. Não seria real o que está acontecendo aqui. Você, filho que está aí, pode ter certeza. Você estar aí é fruto do que a sua mãe gerou. De muitas noites sem sono. Muitas noites mal dormidas para cuidar de você. Essa representação que foi feita aqui, irmãos, eu aplaudo de pé essa turma que fez esse negócio aqui. Eu gostei demais. Eu amo o teatro, você já sabe disso, né, irmãos? Eu gosto demais de teatro. Agora o que fizeram aqui foi maravilhoso demais também. Tudo que foi feito foi bom demais. Tudo, irmão, sem exceção. Parabéns para todos. Mas essa peça teatral me chamou a atenção. Porque é exatamente o que nós vivemos. Filhos, eu tenho um recado para vocês. Muito sério. E eu me enquadro, você que tem 70 anos e tua mãe está viva ainda, você se enquadra nesse perfil. Filhos, honrem seu pai e a sua mãe para que os seus dias, vocês conhecem, se prolonguem na terra. Honre o seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Você quer viver mais e viver bem? Honra eles. Honre, e é honrar de verdade, irmãos. É honrar. É presentear, é abençoar, é estar junto. Eu quero orar pelas mamães que estão aqui, porque é o dia delas, o dia especial, e nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Junto com a tua mamãe aí, me ajude a abençoar ela, em nome de Jesus. Tem alguém perto da minha mãe lá? Ela está sozinha não, né? Está sozinha, minha mãe lá atrás não, né? Então vai lá, então alguém abraça ela lá junto com a mamãe lá atrás, porque meu irmão vem tocar bateria, meu pai vem aqui ministrar, irmãos, e vem todo mundo fazer as coisas, e deixa ela lá. Mas é que não tem outro jeito, né? Entendo, mas fica lá com ela lá um pouquinho para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Cada ministração feita aqui neste lugar, Senhor, as crianças, os pré-adolescentes, a música, Senhor Deus, tocada pelo Daniel, a ministração de teatro feita aqui, tudo, Senhor, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, obrigado. Deus, nós precisávamos, Senhor Deus, de algo assim hoje. Uma ministração, Senhor, que viesse diretamente ao nosso coração e fosse diretamente ao coração das mães, levando-as a entender, Senhor, a importância que elas têm, não só para nós, mas para o Senhor também, principalmente para Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a Deus que o Senhor fortaleça as mães que hoje estão lutando, Pai, com a dificuldade em lidar com situações dentro da sua casa. Seus filhos talvez, meu Deus, estão enfrentando situações, talvez alguns envolvimentos, Pai, em que essas mães sofrem, porque o que elas mais queriam na vida, Senhor, é ver a mudança na vida desses filhos. Não sei, Senhor, a razão pela qual isso aconteceu, ou esses problemas, Pai, têm acontecido nessa família, nesse lar, nessa casa, mas, ó Deus, eu peço intervenção hoje em nome de Jesus, Pai, e intervenção sobre este lar, sobre esta casa, sobre a vida desta mãe, sobre a vida, meu Deus, dessa mulher esposa, que ora todos os dias e abençoa os filhos, que abençoa o marido, que ora pela família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, porque cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer mais do que pensamos ou imaginamos. Eu coloco cada mamãe, cada mulher, inclusive nós estendemos esta oração àquelas mães que estão hoje, Senhor Deus, aprisionadas, Senhor, talvez pelas drogas, vivendo dilemas existenciais em função de tantas desestruturas familiares, mulheres que estão hoje, meu Deus, literalmente na cadeia, Pai, estão presas, Senhor Deus, no sistema prisional por crimes que cometeram. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor alcance essas mamães aonde elas estão, que o Senhor reescreva uma nova história para elas, Pai, aonde elas estiverem, fazendo o Teu nome glorificado, ó Deus, e notório o Teu nome em cada uma delas, na vida de cada uma delas. É o que nós oramos no nome de Jesus, e nós assim te agradecemos para a Tua glória e declaramos cada mamãe aqui abençoada, lares abençoados, vidas transformadas, em nome de Jesus, para a Tua glória é o que nós pedimos, e no Teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda Ele. Mamães, Deus abençoe vocês poderosamente.